Queridos, então, vou me apresentar a vocês. Vocês me conhecem, na verdade, né? O Lúcio botou santo de casa para pregar hoje nesse congresso. E confesso para vocês que no início, quando ele falou que vinha o Charles, vinha o Ilmar, eu assim, agora eu vou só sentar e beber da graça, né? Vou sentar, ficar bonitinho lá, só recebendo a graça de Deus. Aí passou um tempo, ele assim, irmão, eu quero que tu pregue também nesse congresso. Deu assim, Lúcio, pô, por que não avisou antes? Eu tava com uma esperança de que eu ia ficar só sentadinho ali. Mas ele chamou, o Senhor confiou, e eu estou aqui para responder esse chamado. Me chamo Paulo Eduardo, moro aqui na Vargem Grande mesmo, dessa paróquia, dessa comunidade Santa Cruz. Essa aqui é a igreja que eu frequento as missas aos domingos. Moro aqui, dá para vir a pé pertinho. Queridos, fico bem tranquilo de que santo de casa não faz milagre, sabe por quê? Porque é o Senhor quem fará no nosso meio, amém? É o Senhor Jesus que fará no meu e no teu coração. Queridos, e nós vamos começar falando da sede de Deus. Não a comunidade também fala muito ao nosso coração. Comunidade e sede de Deus, que está promovendo esse congresso. Mas vamos falar propriamente desta sede de fato. Sede de Deus. Queridos, nós naturalmente, vamos entender agora, naturalmente temos saudade de Deus, sede de Deus, desejo do que é eterno, desejo daquilo que está acima de nós, daquilo que é superior. Só que acontece, queridos, que muitas vezes na busca deste anseio, da saciedade desta sede, tantas vezes nós nos perdemos, procuramos em lugares errados. E vamos entender brevemente, não precisa abrir, eu vou explicar para vocês brevemente. Quão natural é essa sede, essa saudade que nós temos de Deus? Diz a palavra no Gênesis, que no princípio Deus criou o céu e a terra estava vazia e vaga, as trevas cobriam o abismo e um sopro de Deus agitava a superfície das águas. Queridos, o Senhor criou a terra, céu e terra, o Senhor o criou. Estava vaga e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E no decorrer dos dias, diz a palavra, o Senhor foi criando, faça-se a luz, faça-se o firmamento, divida-se a água da terra, formem-se os continentes. O Senhor foi criando no decorrer dos dias, faça-se, por graça e poder do verbo. No sexto dia, diz a palavra, o Senhor já tinha feito a natureza, os répteis, os animais marinhos conforme a sua espécie, para que se reproduzissem, as plantas, as árvores. E o Senhor, na obra da sua criação, coisas fantásticas Ele fez, coisas perfeitas Ele fez. A vida, como ela tem uma força de regeneração. Nós cortarmos uma árvore, mas esta árvore estiver enraizada, ela vai esforçar-se em brotar um novo tronco, uma nova árvore. Ela tem vida, graça de regenerar-se. Florestas, tudo que Deus criou há uma graça sublime de força de viver. Estava falando com o Ilmar ali, ele falou aqui na pregação que tinha um pulmão, né? Será que ele tem um pulmão mesmo? Vou lá perguntar. O Ilmar tem um pulmão só, mas olha que fantástico, desde os 6 meses ele tem um pulmão, e a graça da vida que há em cada um de nós faz com que esse pulmão, ele trabalhe por 2, ele se expanda. Queridos, a graça da vida, a graça da criação de Deus, ela é fantástica, há uma força de viver, de vida em todas as coisas. E no sexto dia, Deus fazendo todas essas coisas maravilhosas, Deus podia fazer algo melhor que tudo isso ainda? Acreditem, Deus o fez. No sexto dia, Deus fez homem e mulher. Só que não simplesmente no faça-se, cria, brota da terra, ou coisa do tipo, aconteça. Não, diz o Senhor, façamos. Façamos quem? Quem façamos? Deus Pai, o Espírito Santo, que pairava sobre as águas, e o verbo pelo qual tudo foi feito, Jesus Cristo. Façamos, homem e mulher, segundo a nossa imagem e semelhança. Poderia haver algo melhor, mais esplêndido, sublime do que a obra da criação? Poderia, e Deus o fez. Deus fez homem e mulher.
segundo a sua imagem e semelhança. Só que aconteceu, queridos, em resumo aqui, que o homem, ele decidiu afastar-se de Deus, não precisar de Deus, né? Na tentação do Éden, não, pode comer do fruto, sereis como Deus. Do desejo do homem ser senhor da sua vida, ele se afastou. E se afastando daquele de quem ele é imagem e semelhança, o homem passa a sentir saudade. O homem passa a sentir falta. O homem passa a sentir um vazio. E ele vai buscar este preenchimento, essa graça de quem ele é imagem e semelhança nas coisas. Ele vai se contaminando de coisas na tentativa de preenchê-lo. Ele vai se sujando e se manchando no pecado. Vai se descaracterizando da imagem e semelhança de Deus. E vai buscar a Deus, seja nos vícios, na droga, no álcool, na sexualidade, no uso desenfreado das coisas, nas compras, na luxúria, seja o que for. De muitas formas o homem vai buscar preencher-se daquilo de que ele se descaracterizou, que é propriamente a imagem e semelhança de Deus, de quem realmente ele tem saudade, de quem homem e mulher sentem falta. E queridos, eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês de personagens da Bíblia que sentiam saudade de Deus e foram buscar saciar a sua sede. Não precisa abrir, vai ter uma passagem que nós vamos abrir, mas deixa que essas aqui eu vou abrindo. Está lá em Lucas 8, 43, 48. Lucas 8, 43, 48. Diz assim a palavra de Deus: Ao voltar, Jesus foi acolhido pela multidão, pois todos o esperavam. Chegou então um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga. Caindo aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque sua filha única, de mais ou menos 12 anos, estava à morte. Enquanto ele se encaminhava para lá, as multidões se aglomeravam a ponto de sufocá-lo. Certa mulher, porém, que sofria de fluxo de sangue fazia 12 anos e que ninguém pudera curar, aproximou-se por detrás e tocou a extremidade. No mesmo instante o fluxo de sangue parou e Jesus perguntou: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro disse: mestre, a multidão te comprime e te esmaga. Jesus insistiu: alguém me tocou, eu senti que uma força saiu de mim. A mulher, vendo que não podia se ocultar, veio tremendo, caiu aos pés de Jesus e declarou diante de todos por que razão o tocara. E como ficara instantaneamente curada, ele disse: mulher, a tua fé te salvou, vai em paz. Palavra da salvação. Queridos, aqui Jesus está a caminho. Jesus está indo aonde? Jesus está indo ressuscitar a filha de Jairo. Mas nós vamos falar do que acontece nesse caminho. Jesus, ele estava passando para ressuscitar a filha de Jairo, e diz uma palavra que uma multidão o comprimia a ponto de sufocá-lo. Era muita gente comprimindo Jesus, uns porque tinham ouvido falar que Jesus tinha curado, outros por ouvir falar que Jesus tinha feito milagres, prodígios, multiplicado pão, mandado o mar e o vento acalmar. Por diversos motivos as pessoas seguiam Jesus aos montes, a multidão a ponto de sufocá-lo. Mas tinha uma mulher, queridos, tinha uma mulher que há 12 anos sofria, tinha buscado de muitas formas a sua cura, tinha buscado de muitas formas, de tantas formas, em tantos lugares, ser curada. E acontece que esta mulher, ela sabe que Jesus está passando, ela dá um jeito de penetrar na multidão que o sufoca, e ela toca e diz a palavra, a extremidade, a ponta, um pedacinho do manto de Jesus. E acontece então, queridos, acontece que o Senhor para e pergunta: quem me tocou? Pedro, né? Pedro, mais expansivo, né? Mais imediato. Ele assim: ó, Senhor, quem te tocou? Como assim? Tá todo mundo te tocando?
Tá todo mundo te apertando, tá todo mundo te espremendo, a gente nem consegue andar. Aí o Senhor diz: alguém me tocou, uma força saiu de mim. Queridos, há uma grande diferença aqui. Há uma grande diferença aqui que separa todos que comprimiam Jesus dessa mulher. As pessoas estavam esbarrando em Jesus. As pessoas estavam comprimindo Jesus. Mas esta mulher porque tinha sede, saudade do que é eterno, tinha sede de Deus, ela reconhecera no Cristo aquele que podia curá-la. E ela não estava lá apenas para esbarrar no Senhor, para comprimir ao Senhor, mas o seu coração tendo encontrado aquele de que sua alma ansiava, ela o toca. E tocar é diferente de esbarrar. Tocar o Senhor é diferente de acompanhar, de estar junto. O Senhor diz: uma força saiu de mim. Uma força saiu de mim. E como que todos negassem quem tivera tocado Jesus, porque todos estavam tocando, mas esta mulher sabia que ela não tinha esbarrado, ela tinha de fato tocado. Ela se apresenta ao Senhor, diz a palavra tremendo. Queridos, quando a gente tem uma experiência com Deus, de muitas formas é manifestada. Alguns choram, outros gritam, outros repousam, outros ficam quietinhos, ficam naquele êxtase espiritual, né? Daquele impacto da experiência com Deus, né? Eu mesmo, quando tive uma experiência com Deus, voltei assim do retiro num ônibus com uma molecada, entre 15 e 20, um fuzuê no ônibus, uma loucura, eu sentado assim, num êxtase total do impacto que a minha vida tinha sofrido. Não escutava ninguém, só contemplava e tentava assimilar o que tinha acontecido. E o mundo podia tudo acabar naquela hora, podia acontecer qualquer coisa, o ônibus virar, podia o céu se abrir, o fogo descer, podia São Miguel vir batalhar, podia acontecer tudo ali, eu estava pronto. Mas esta mulher, quando toca o Senhor, ela vem tremendo ao Senhor, ela vem tremendo. Ela tinha tido uma experiência de tocar o Senhor, de experimentar o Senhor, de provar daquilo que a sua alma ansiava, que era do Cristo Jesus, que era daquilo que a alma dela tinha saudade, o seu coração sentia falta, que era a presença de Deus, de quem ela era imagem e semelhança. E ao tocar o Senhor, ela é curada, querido, ela é curada. E o Senhor então diz para ela: minha filha, tua fé te salvou, vai em paz. Esta mulher sabia a quem procurar, a quem de sua alma tinha sede, sentia falta, tinha saudade. Queridos, outro personagem também que nós temos como exemplo é Zaqueu. Eu digo para vocês, eu já prego há alguns anos, eu nunca preguei sobre Zaqueu. Acho que estou falando de Zaqueu aqui a segunda vez em 5 pregações. Deus está falando alguma coisa aqui através da passagem de Zaqueu. O Senhor quer tocar também a nós através dessa passagem hoje. Diz assim a palavra em Lucas 19: tendo entrado em Jericó, ele atravessava a cidade. Havia lá um homem chamado Zaqueu. Era rico, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois ele era de baixa estatura. Correu então à frente e subiu num sicômoro para ver Jesus que passaria por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, levantou os olhos e disse: Zaqueu, desce depressa, pois hoje devo ficar na tua casa. Ele desceu e imediatamente recebeu o Senhor com alegria. À vista do acontecido, todos murmuravam dizendo: foi hospedar-se na casa de pecador? Zaqueu de pé disse ao Senhor: Senhor, eis que dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, restituo-lhe o quádruplo. Jesus lhe disse: Zaqueu, hoje a salvação entrou nessa casa, porque ele também é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Queridos, Zaqueu então aqui, Zaqueu diz a palavra, ele é o chefe dos publicanos. Quem eram os publicanos? Na tradução de alguns vai estar como cobradores de impostos. Os publicanos eram os cobradores de impostos. Os cobradores de impostos arrecadavam impostos para Roma. O povo de Deus era submisso politicamente a Roma, devia satisfação ao Império Romano, inclusive nos impostos.
Então Zaqueu, ele era chefe dos cobradores de impostos, aqueles que eram desprezados pela sociedade, aqueles que eram vistos com maus olhos, porque o lucro também de um cobrador de imposto era aquilo que ele cobrava mais. Então pensem, Zaqueu, ele era o chefe dos cobradores de impostos, ou seja, Zaqueu era o desprezado, o mais desprezado entre os desprezíveis. E queridos, diz a palavra também que Zaqueu, ele era rico. E ele ouviu falar que Jesus passaria. E Zaqueu, sendo um chefe, tendo uma autoridade sobre cobradores de impostos, tendo um status político em Roma, tendo um prestígio social entre os romanos no meio do povo de Deus, tendo dinheiro, Zaqueu não estava satisfeito. Zaqueu procurava em tudo a saciedade da sua alma, procurava no dinheiro, no status, no poder, no prestígio, mas não encontrara a saciedade da sua alma, não encontrava aquele de que sua alma, o seu coração tinha saudade, porque o pecado, o anseio, a busca nas coisas que não levam a Deus tinham descaracterizado Zaqueu da imagem e semelhança de Deus. Mas ele ouvira falar que Jesus ia passar. E mais uma vez uma multidão segue Jesus. Mais uma vez. E porque Zaqueu era de baixa estatura, diz a palavra, ele sobe num sicômoro. A tradução a minha aqui, Jerusalém, Ave Maria, eu sei que fala de um sicômoro. Algumas vão falar uma grande árvore. Mas um sicômoro, para que vocês entendam, era uma árvore da época, uma figueira, mas era uma árvore diferente. Ela era grande, de troncos fortes e raízes profundas. Zaqueu sobe nessa árvore para ver Jesus passar, porque o coração dele palpitava, ardia, queimava. Ele sentia que estava perto daquele que o seu coração ansiava. Ele sentia que estava perto daquele de que sua alma tinha saudade. E ele sobe neste sicômoro, essa árvore de raiz profunda, de tronco forte, e ele acha que vai ficar ali quietinho, só vendo o Senhor no meio dos galhos, das folhas, escondidinho. Só vou ver ele passar, quero ver quem é, meu coração está ardendo. E quando Jesus passa por ele, Jesus levanta os olhos e diz: Zaqueu, desce depressa, pois hoje eu devo ficar na tua casa. Diz a palavra que ele o recebeu com alegria. Zaqueu sentiu no coração: é verdade, aquilo que eu tinha sede, aquele que eu tinha falta está diante de mim. E Zaqueu recebe o Senhor com alegria, diz a passagem. Recebe na sua casa. E depois que Jesus chega na casa de Zaqueu, ele não fala nada para Zaqueu, não fala nada. Mas há um zum, as pessoas criando o quê? Foi dito ontem na pregação do Charles, adjetivos para Zaqueu. Senta na mesa de publicano, na mesa de pecador. Jesus não fala nada na casa de Zaqueu. Mas o que é que acontece? Zaqueu levanta. Zaqueu não aguenta, o coração dele está explodindo. Zaqueu não aguenta, Jesus não fala nada, estão falando mal de Jesus a meu respeito, meu coração está ardendo. Zaqueu fica de pé e diz: Senhor, eis que dou metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, eu restituo-lhe o quádruplo. Queridos, o Zaqueu na presença de Jesus, todo o pecado que o tinha descaracterizado, busca de anseio no poder, nas riquezas, no status, no prestígio, ele percebe que nada valera na presença de Deus, porque era o Senhor de que sua alma ansiava, e ele declara: não, Senhor, diante de ti eu não resisto do meu pecado, eu me desfaço. Aquilo que eu roubei eu vou devolver o quádruplo, metade dos meus bens eu vou dar aos pobres. Porque Zaqueu se encontrara com o Senhor, de quem o lavava, de quem o tirava as máscaras e as manchas do pecado, e o caracterizava de novo a imagem e semelhança de Deus. Queridos, a mulher que sofria de hemorragia, Zaqueu, os seus corações palpitavam e sabiam e tinham certeza de que era no Senhor de que se refugiariam a sua alma. E buscaram certo, buscaram no Senhor, buscaram naquele que é o Senhor da vida, naquele que é o Senhor de que nossa alma tem sede e saudade. Queridos,
E Deus é grande para curar. O Senhor é grande para curar. O Senhor tem poder para curar. O Senhor tem poder sobre todas as coisas. O Senhor tem poder para acalmar o vento e o mar. O Senhor tem poder para mandar levantar o paralítico, para fazer enxergar o cego. Nada está longe do alcance de Deus. Nada. Queridos, explicando melhor a grandeza de Deus, eu queria dizer para vocês entenderem o quão Deus é grande, maravilhoso e vem ao nosso encontro. Quero dizer para vocês que Deus, Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Mas o que é isso? Vou explicar para vocês. O Salmo 139 nos explica. Onisciente, queridos, é aquele que tem todo o conhecimento do mundo, conhece todas as coisas, todas as áreas, nada está escondido aos seus olhos. O Salmo 139 começa assim, ó: Senhor, tu me sondas e me conheces meu sentar e meu levantar, de longe penetras meu pensamento, examinas meu andar e meu deitar, meus caminhos são todos conhecidos por ti. A tua palavra nem me chegou à boca e tu, Senhor, já conheces inteira. É onisciente, conhece tudo, nada está oculto ao seu conhecimento. Queridos, o Senhor também, Ele é onipresente, está em todos os lugares. O salmista continua dizendo: para onde eu vou longe do teu sopro, Senhor? Para onde fugir longe da tua presença? Se eu subo no céu, tu lá estás. Se vou ao Sheol, lá também eu te encontro. O Senhor está em todos os lugares. O Senhor é onipresente. O Senhor é onipotente. Continua o salmista: teus olhos viam o meu embrião, no teu livro estão escritos os dias que foram fixados a cada um deles. Queridos, o Senhor é onipotente, como falei, sobre forças da natureza, sobre forças espirituais. O Senhor é onipotente para fazer, e o seu poder é ilimitado para criar, para trazer da morte para a vida, das trevas para a luz. Queridos, e Deus sendo Deus, capaz de tudo isso, valorizando aqui para vocês a grandeza de Deus, é possível que Deus sendo Deus sinta falta, tenha vontade de algo ou tenha sede? É possível, será que Deus sendo Deus tenha sede de alguma coisa, vontade de alguma coisa? Sinta falta de alguma coisa? Queridos, é possível e nós vamos começar a entender. Agora nós vamos abrir a palavra. Evangelho de São João. João capítulo 4. João capítulo 4, versículo 1 em diante. Nós entendemos até aqui a sede que nós temos de Deus. Vamos entender agora se é possível que Deus sinta falta, tenha vontade ou sede. João 4. Diz assim a palavra do Senhor: quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia mais discípulos e batizava mais que João, ainda que de fato Jesus mesmo não batizasse, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e retornou a Galileia. Versículo 4, era preciso passar pela Samaria. Já foi falado da Samaria, né? Samaria, vamos lá. Chegou então a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto da região que Jacó havia dado ao seu filho José. Ali se achava a fonte de Jacó. Fatigado da caminhada, Jesus sentou-se junto à fonte. Era por volta da hora sexta. Uma mulher da Samaria chegou para tirar água. Jesus lhe disse: dá-me de beber. Seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimento. Diz-lhe então a samaritana: como sendo judeu tu me pedes de beber a mim que sou samaritana? Os judeus com efeito não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz dá-me de beber, tu é quem lhe pedirias e ele te daria água viva. Palavra da salvação.
Meus irmãos, minhas irmãs, foi falado aqui da Samaria um pouco, dessa intriga, né? Dessa divisão dos judeus para com os samaritanos. Eu também vou introduzir para vocês, porque diz assim a palavra: os judeus com efeito não se davam bem com os samaritanos. Queridos, por que os judeus não se davam bem com os samaritanos? Para ir para Galileia tinha que passar pela Samaria, era o meio do caminho ali. Era obrigado a passar pelo meio de um povo que eles não gostavam, que não dava certo, que não se dava bem. Queridos, historicamente aconteceu que depois da morte do rei Salomão, o seu filho Roboão assumiu o trono. E Israel toda era uma só. Só que havia uma carga de impostos ao norte de Israel que era mais pesada. E o povo do norte já vinha reivindicar desde o tempo de Salomão essa carga de impostos maior ao norte. Questionar essa carga de maior ao norte de Israel. Salomão faleceu, sobrou para o filho, Roboão. Continuou esse questionamento. Precisa ser feito algo, a carga tributária é maior ao norte de Israel. Roboão não quis conciliar, preferiu ouvir conselheiros do seu tempo, e houve uma grande revolta. E aconteceu então que Israel se dividiu em reino do norte, em que ficaram 10 tribos, das 12 do total, eram 12 tribos de Israel, 10 ficaram ao norte, e 2 ao sul. Ao sul ficou então, como rei, o rei Roboão, que descendeu do trono de Salomão, era rei legítimo, descendeu do rei, seu pai Salomão. Ao norte então assumiu Jeroboão, com 10 tribos. Só que ao sul, em Judá, capital era Jerusalém, em Judá ao sul, aconteceu então que as 2 tribos que lá haviam ficado eram da casa de Davi, eram da descendência de Davi, que gerou Salomão, que gerou Roboão. Era da casa de Davi o reino do sul. Então o templo permaneceu em Jerusalém, onde se devia adorar a Deus era em Jerusalém, ao sul. O povo do norte não concordava que devia adorar a Deus em Jerusalém. Foram se desviando das coisas de Deus, de forma maior ainda quando houve um domínio assírio sobre o povo do norte. E aconteceu então que Israel ao norte se corrompeu, se afastou das coisas de Deus, tinha o seu templo para adorar outros deuses, sacrificavam para outros deuses, sacrifícios humanos. Queridos, um desvio total. Então, historicamente, judeus não se davam bem com o samaritano, por quê? Porque era um povo era um povo pagão, era um povo perverso, era um povo que adorava outros deuses. Judeu não tinha jeito, não casava bem, não dava certo com o samaritano. E queridos, acontece então que Jesus passa pela Samaria, esse lugar aí que os judeus detestam. Jesus passa ali. Diz a palavra que era a hora sexta, meio-dia. E lá chega esta mulher para pegar água. E o Senhor diz para ela: dá-me de beber. Para uma samaritana. O Senhor aqui, ele vai contra a lógica. A lógica de Deus é sublime, entendam? Jesus vai contra a lógica geográfica. Não era bom que ele parasse na Samaria. Contra uma lógica cultural, culturalmente não se mistura com o samaritano. E religiosamente, judeu adora ao Deus único no templo de Jerusalém. Religiosamente, samaritano é pagão. Queridos, o Senhor vai contra toda a lógica para alcançar esta mulher que está lá. E nós percebemos tantas vezes como Deus vai contra a lógica para alcançar as pessoas, não é verdade? Muitos de vocês aqui ouviram ontem o testemunho do Charles. Chegaram a dizer para a mãe do Charles, né? O Charles está aí para não me deixar mentir. Não sei se está aí ou foi no banheiro. Mas chegaram a dizer para a mãe do Charles: não, qualquer um se converte, mas não o Charles. O Senhor vai contra a lógica para alcançar o que estava perdido, para trazer de volta aquele que se afastou, para dar saciedade àquilo que o coração do homem e da mulher anseia e tantas vezes busca fora.
nas coisas que machucam, que mancham e nos descaracterizam. Queridos, o Senhor para essa mulher, era mulher, diz ela para Jesus: como é que eu, sendo mulher, tu paras para falar comigo? Jesus parou para falar com uma mulher. Não era bom que homem e mulher ficassem sozinhos conversando naquela época, muito menos com uma samaritana. Porque como é que tu, sendo judeu, eu sendo mulher, tu me pedes de beber? Queridos, do que é que Jesus tem sede? Do que é que Deus, sendo Deus onipotente, onipresente, onisciente, que tem poder sobre as coisas, sobre a natureza, sobre espíritos, sobre o sobrenatural, do que é que Jesus tem sede? Para esta mulher, Jesus diz: dá-me de beber. Ah, queridos, do que Deus tem sede? Do que Deus tem sede é de saciar a minha e a tua sede. Deus tem sede de resgatar o meu e o teu coração para perto dele, para nos descaracterizar, tirar as máscaras, as dores, as manchas que o pecado nos afastou de Deus e nos levar perto, para que nossa alma seja saciada, esta saudade seja saciada na presença de Deus, e a nossa vida seja de novo homem e mulher, imagem e semelhança de Deus. Queridos, e continua a passagem: Senhor, tu nem sequer tens uma vasilha, o poço é fundo, de onde, pois, tu vais tirar essa água viva? És porventura maior que nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e animais? Jesus respondeu. Aí Jesus, ele não responde que ele é maior que Jacó, entendem? Jesus diz assim: olha, esse é o poço de Jacó. Ele é o poço de Jacó de fato, só que a água que eu lhe der, tornar-se-á nele fonte de água jorrando para a vida eterna. Então sim, o Senhor é maior que Jacó. O Senhor é maior que tudo. O Senhor é maior que todas as coisas, que tudo que essa mulher tinha buscado, Jesus era maior. Queridos, e o Senhor diz para ela assim, continuando a conversa: vai buscar o teu marido. Vai buscar o teu marido, o Senhor diz para ela. Daí ela diz para o Senhor: eu não tenho marido. Aí Jesus diz assim, disseste certo, eu não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu. Queridos, esta mulher tinha buscado tanto saciar a sede do seu coração, tinha sentido tanta saudade, e não sabia onde encontrar. Vejam aqui 5 maridos como cinco formas desesperadas de encontrar a Deus, de saciar a sua alma, de matar a sua saudade. 5 formas, 5 maridos, 5 deuses, qualquer coisa. Essa mulher buscou maridos, deuses da Samaria, buscou lugares, ocasiões, formas de saciar a sua sede. 5. O 6º que ela buscava, que ela vivia, não era dela, não era para ela. E ela encontra Jesus, queridos, o 7º homem. É o 7º definitivo que ela encontra. 7 na Bíblia tem um significado de completude. O Senhor concluiu a obra da sua criação no 7º dia. Ele concluiu no 7º dia. Ele não chegou no 7º dia descansando. Ele concluiu no 7º dia e descansou. O Senhor concluiu completude, plenitude. Queridos, 5 maridos, 5 deuses, 5 oportunidades, 5 formas desesperadas de saciar a sede do seu coração. Esta mulher buscara. O 6º que ela tinha não era dela, mas ela encontra Jesus. O 7º, a plenitude e a completude que completaria o seu coração, que saciaria a sua alma, a sua sede. Descaracterizaria esta mulher dos seus pecados, das suas buscas no pecado, de saciar-se. Descaracterizaria do seu pecado para encontrar de uma vez por todas o Senhor Jesus, de encontrar de uma vez por todas aquele que sua alma ansiou por toda a vida, estava diante dela, era o Senhor. Queridos, nossa alma
tem sede. Nossa alma tem sede de Deus. Naturalmente temos sede. Eu expliquei lá no início, o Senhor fez todas as coisas maravilhosas em 6 dias. No 6º criou o homem e mulher, mas não surgiu do nada, não caiu do céu, não brotou da terra. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Nós temos uma descendência do céu. Nós temos uma descendência, uma hereditariedade do céu. Nós temos sobrenome que nos identificam, né? Nomes e sobrenomes que nos identificam. Charles também falou. Mas além desta identidade, daquilo que nos identifica na terra, nós temos uma identidade do céu. E é para lá que nossa alma deseja. É de lá que nossa alma tem sede, que nós temos saudade. E é o Senhor Jesus, único e capaz de completar apesar de tudo que vivemos, de tudo que buscamos, de tudo em que nos refugiamos tentando encontrar e só nos ferimos. Só o Senhor é capaz, só o Senhor Jesus é capaz de trazer completude, plenitude ao coração. O Senhor tem sede de saciar a minha e a tua sede. O Senhor Jesus tem sede de salvar. Amém? Vamos ficar de pé, vamos rezar sobre essa palavra. Eu te convido a fechar os teus olhos. Vai contemplando de olhos fechados a graça contida nesta palavra. Na palavra de Deus, de um Deus, olha, um Deus que é Deus sobre tudo, sobre todas as coisas, mas um Deus que tem sede. Ele é capaz de ter sede, sim, sede de ti, sede do coração, sede da tua alma, sede de salvar a tua vida. Senhor, obrigado, meu Deus, quão grande, Senhor, quão grande os teus mistérios, o teu amor. Obrigado, Jesus, quão grande, Senhor, insondável, não consigo alcançar, mas eu quero viver e sentir. Eu quero, Senhor, eu quero ser saciado, Senhor, da tua água, da água viva que tu tens para mim. Senhor, nos meus medos, nas minhas indecisões, no vazio da minha alma, eu quero saciar, Senhor, eu quero saciar na água viva que tu tens para mim. E eu quero saciar a tua sede, Senhor, me entregando. Porque se tu tens sede de mim, Jesus, vai dizendo para o Senhor, se tu tens sede de me amar, Senhor, se tu tens sede de me salvar, eu quero saciar a tua sede, eu quero ser teu, eu quero ser tua, eu quero me entregar a ti, Senhor, ser todo teu, Jesus, porque só em ti minha alma repousa, só em ti, Jesus, só em ti, Jesus, só em ti, Senhor. Vai entregando, vai abandonando o teu coração e vai dizendo, só em ti, Jesus, minha alma repousa, só em ti, Jesus, meu coração se refugia, só em ti, Senhor, só em ti,